Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 11 anos em março de 2021 e desde então estamos transmitindo entrevistas ao vivo de segunda a sexta-feira para vocês, exceto esta. Esta eu estou neste momento fora de São Paulo, não no momento da gravação, mas no momento físico mesmo, né? Fora de São Paulo e sem a possibilidade de saber da segurança da internet, então nós estamos aqui preparando essa edição gravada para vocês. Então, se você já é inscrito no canal, já sabe, né? Compartilha e curte, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Faça parte também aqui do Consciência Próspera, sempre aos sábados, a gente disponibiliza lá no Instagram, aos sábados a programação semanal, todos os convidados, todos os temas que vêm compartilhar aqui no Consciência Próspera. Então fica atenado também nas redes sociais. Lembrando também que o programa ele está em sintonia com o meu propósito de vida, que é inspirar, despertar e habilitar as pessoas a alcançarem seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual com sabedoria, amor e respeito por meio de dinâmicas integrativas, educação criativa e comunicação inteligente, co-criarmos um mundo melhor. E hoje nós trouxemos o tema cerimônias xamânicas com Denis Rojas. Bem-vindos. Obrigado. Oi. Como vocês viram, eles são pessoas de muito conteúdo e saudações. Ai, que ótimo, viu? Direto ao ponto, né? Certeiro. Isso é o chamado papo de flecha mesmo, vai direto. Como a gente colocou esse tema, né, cerimônias xamânicas, né? Bom, primeiro que eu quero avisar vocês que quem ainda não conhece a jornada, a sintonia, que o Denis Rojas desenvolve, que o Eduardo também desenvolve, vai aqui no canal depois que terminar essa entrevista, esse bate-papo, e pesquisa, porque tem bastante conteúdo aqui gravado. O Denis tem mais de 30 vídeos aqui, aqui no canal, desde a época dos sinais de fumaça. Então, ó, está completando esse ano de 2022, está completando 12 anos em março, olha aí, do sinal de fumaça. Legal. Que beleza. Então, o Denis já tem aí, mas tem um monte, tem mais de 40. Pode contar que tem mais de 40 para você maratonar. O Edu, acho que só tem a gravação do Xamãs Connect, mas também é boa, não é? Não é porque ele não fez 40, não, é porque assim começa com... Ele é bom, sim, ele é bom, eu conheço. Muito bom. Bom, vocês já sentiram que aqui também a entrevista é acompanhada, né? Tem a trilha sonora da amizade de longa data, porque a gente conhece há décadas, assim. O Denis acho que tem uns 20 anos, o Edu um pouquinho menos, mas assim, tem décadas mesmo de amizade. Então vai na base também dessa trilha sonora do sorriso, também, né? Essa energia do sorriso. Como a gente adicionou a esse tema cerimônias xamânicas, aí eu vou começar então vamos ficar rodando como se fosse o bastão que fala. Então responde primeiro o Denis e aí depois o Edu responde na sequência. Qual é a origem? Pergunta filosófica agora. Caramba. Qual é a origem do xamanismo? O que é o xamanismo? Essa é a primeira pergunta, vamos ouvir. Simples, muito simples essa pergunta. Bom, que eu saiba, o xamanismo foi a primeira manifestação espiritual que o homem teve, lá ainda no tempo das cavernas, né? Porque ela é totalmente baseada na observação da natureza, os conhecimentos, né, que hoje chama-se xamanismo, esse conjunto de sabedoria, é totalmente baseado na observação da natureza. Então, a metáfora, né, para as coisas, por exemplo, avô Sol, avó Lua,
Mãe Terra, Irmãs Estrelas, né? É tudo uma grande família. Estamos aqui, né, nesse mesmo lugar, e fazemos parte de uma grande família planetária. Então, a observação de toda a natureza, aliás, os antigos faziam isso com muita precisão, né? Assim, celtas, com aquelas observações deles, mesmo os fenícios, grandes navegadores, enfim, tudo baseado na observação da natureza, né? E existiam os curadores, os xamãs, né? O xamã é um termo que vem da Sibéria, é de uma língua chamada Tungu, e da onde veio o termo xamã, e que literalmente quer dizer aquele que conversa com os espíritos. Então, o xamã é aquele que, de alguma forma, está ligado, né? Assim, com a natureza e com a sua natureza, com o seu eu interior, com o grande espírito que reside em cada um. A partir daí, né, várias tradições em vários lugares do mundo desenvolveram, né, diferentes formas de transmitir esse conhecimento. A minha ligação maior é com as tradições nativas norte-americanas. Não, eu não tenho nada contra as outras, até conheço um pouco das outras, né? Mas o meu maior contato desde o começo foi com as tradições nativas norte-americanas. Então, todo o imaginário, todas as danças, todas as histórias, enfim, bastante conhecimento que existe lá, né? E que está disponível para todo mundo, está disponível para o conhecimento de todo mundo. O xamanismo, né, como é chamado, é um negócio legal porque ele não exige que você siga alguma coisa. Se você, por exemplo, professa alguma religião ou segue alguma filosofia, para você participar de alguma cerimônia xamânica, você não precisa deixar de lado as coisas que você acredita. Você vai lá e faz apesar daquilo, porque é uma coisa, é um olhar para você, é um olhar para dentro de você. Toda a cerimônia, né, depois a gente vai falar um pouco mais disso, né, mas ela é voltada para a nossa comunhão com a Terra. Nós vivemos numa sociedade onde existe muito mental, né, muito pensamento, então a gente se desligou um pouco das raízes da Terra. Então, toda a cerimônia xamânica é feita para nos religar à energia da Terra. É você, Edu. Só nós, né? Eu acho que eu não vou chover muito no molhado, não, porque o Denis ele fez uma explanação maravilhosa, né? Eu adorei assim escutá-lo, né? Acredito que complementando talvez, mas eu acho que é meio chovendo molhado, porque para mim, né, o jeito que eu enxergo o xamanismo, toda essa base que o Denis trouxe é muito importante, né? É um estudo de navegação interior, né? Quando a gente pratica esse lugar que a gente vai chamar de xamânico, né? Claro que remete ao curador, ao xamã mesmo, né? Mas como nós, como praticantes, né, do xamanismo, não necessariamente somos todos xamãs, mas somos praticantes de um campo de sabedoria e conhecimento que é um estudo interno que nos conecta internamente com todas as coisas, com o espírito de todas as coisas, né? A gente, como o Denis falou mesmo, acredito, a gente volta a se conectar com o espírito do sol, com o espírito da lua, com o espírito das estrelas, com o espírito das plantas, com o espírito dos animais, né? Então, nós, enquanto praticantes mesmo, né? Não enquanto xamãs, né? Vamos dizer assim, temos uma qualidade de conexão com a própria vida que vai se intensificando cada vez mais, né? E isso é um estudo, né, que eu acredito que o xamanismo traz, que é um estudo
nosso mesmo, né, interno, a nossa conexão interna, né, que a gente vai se conectar desde com o espírito das plantas, mas especialmente a gente vai nos conectando cada vez mais com o espírito da nossa criança interior, liberando esse espírito dessa criança que muitas vezes está aprisionado em traumas, etc, etc e tal, para que ele seja um espírito vivo, livre, vivo aqui na Terra, né? Porque eu creio que faz muito sentido para um xamanista trazer a vida novamente aqui na Terra, conectado com todos os seres, mais uma vez, novamente, a criança livre que habita em cada um. Né? Claro que isso é só um aspecto, né, do xamanismo, mas me vem muito isso, para não ficar chovendo no molhado aqui no que o Denis falou, que o desenvolvimento interno conectado com o espírito de todas as coisas, nas sagradas 4 direções, né? Eu creio que isso é um caminho que nós, né, enquanto xamanistas, eu vou chamar assim, não enquanto xamãs, mas enquanto xamanistas, né, nos faz sentido, né? Isso é o que eu sinto que posso trazer de contribuição aí para a nossa conversa. Legal. Uma seguinte relacionado a isso também, né? Vocês trouxeram essa ideia também do olhar para dentro, do autoestudo, dessa autopesquisa e as práticas como sendo uma espécie de bússola de que guia aí esses caminhos xamânicos. E para vocês, como é que foi o primeiro contato? Quando e como é que aconteceu um primeiro contato com essa bússola ou com essa percepção de comunhão com a terra e com essa terminologia xamânica? Conta um pouquinho dessa história de conexão com esses princípios xamânicos. Bem, eu sempre tive uma conexão muito forte com as estrelas. Eu, desde pequeno, ficava olhando para as estrelas, né? Eu conhecia as constelações, né? Até hoje eu falo para as pessoas algumas constelações, falam, nossa, como você sabe isso? Desde moleque eu pesquisava isso, né? Então eu gostava muito. Então, né, gostava de ver o céu à noite. Era fascinante, né? Aquilo me fascinava e continua me fascinando, né? Eu não tinha a menor ideia de que isso era uma coisa, né, totalmente xamânica, né? Depois também, sempre fui muito ligado à natureza, sempre gostei muito de campo, sabe? Mais do que de praia. Gostei muito de campo, eu gostava de fazer passeios, caminhadas de montanha, né? Já caminhei bastante por aí. Então, também, assim, só na base sabe, porque gostava. Agora, contato com aquilo né, com o xamanismo mesmo. A primeira pessoa que eu vi fazer alguma coisa xamânica, né, foi a Carminha Levi, grande mestra, já falei para ela. A Carminha Levi, uma vez, eu tinha um espaço holístico em São Bernardo, e ela foi lá uma vez. E ela levou o tambor dela, né? E, sabe, várias pessoas estavam lá, tal, então ela pegou aquele tambor e começou a bater aquele tambor, né? Assim, aquele jeito, ela tem um jeito muito, ela é muito carismática, né? E quando ela terminou, todo mundo ficou assim meio que em êxtase, né, com aquilo e tal. Pessoas tiveram visões, estados alterados de consciência e tal. Eu, depois que terminou, né, todo mundo falou, compartilhou, falei, que negócio legal, eu quero fazer isso. Sem saber que depois eu ia acabar, né, com essa coisa do tambor, tendo uma relação com ele aí que muito forte, né, na minha vida. Mas a primeira pessoa que eu vi fazer um trabalho assim, uma cerimônia mesmo, nos moldes de xamanismo, foi a Carminha Levi, grande mestra. Já falei isso para ela, né? E a gente já deu boas risadas quanto a isso. Que legal, né? Muito legal isso, Denis, porque hoje você é o cara do tambor, né? Que me deixa muito feliz ter você de tamborista
do meu coração. E o xamanismo, contato com a natureza é esse negócio, a gente vai começando desde sempre, né? As pessoas às vezes falam para mim, nossa, mas eu gosto de ir para a natureza, me faz tão bem, eu acho que eu sou especial. Eu falo, não, todo mundo gosta, porque a natureza, ela conecta a gente, né, Denis, com a nossa essência, né, nego? Eu estava dando curso esses dias lá de, sei lá o que eu dou tanta coisa, mas a gente estava lembrando que depois de um banho de cachoeira, parece que as nossas emoções ficam assim límpidas, clean, a nossa criança é lavada, né? E isso dura, sei lá quanto tempo, né? Porque pode ser que na meia hora seguinte você já tenha que lidar com o seu próprio karma, né? Mas a mãe natureza, ela lembra a gente da nossa pureza, né? Da pureza que a gente é mesmo, né? Isso é tão fantástico. Mas eu creio que eu fui fazer ecologia em 1994, graduação. E esse negócio, acho que ele ampliou bastante esse lugar de conexão com a natureza, com o xamanismo, né? Realmente eu não consegui muito estudar aquelas matérias exatas, biológicas, daquele jeito que ensina na faculdade, mas ali eu pude ter contato com a natureza de uma maneira diferente, né? E tive umas experiências assim, quando a gente estuda a roda xamânica, a gente vê que cada ponto da roda é um tipo de experiência que o ser pode ter, né? E olhando para a roda xamânica, usando o meu corpo físico, através de uma aula de yoga, eu acessei o xamanismo, né? Porque através daquela aula de yoga eu percebi que a ecologia estava dentro de mim, né? Que o estudo da casa, né? Que é o estudo da casa, a ecologia, isso significa estudo da casa. O estudo da casa estava dentro de mim, que quando eu me equilibrava, me harmonizava, tudo mudava. A minha potencialidade de atuar no mundo era outra, né? Era com mais amor, com mais leveza. E isso era importante, né? E isso eu chamo da minha primeira experiência xamânica, porque eu me dei conta que eu podia ter uma conexão muito diferente com as árvores, com os animais e com os seres humanos. Pasmem, né? Porque com os seres humanos, se você não tiver alinhado para lidar com o ser humano, é a coisa mais rolo que tem, né? É lidar com o ser humano se você estiver meio descambado, assim. Então, eu tive essa primeira experiência, assim, que eu chamo de xamânica, mas é claro que eu conheci em 1999 o Santo Daime, tive uma experiência que aí foi uma navegação que eu vou colocar no centro da roda, que é uma navegação xamânica barbaridade, e logo na sequência eu conheci o Zezito Duarte. Foi a primeira temascal que eu fiz, né? E também foi aquela experiência. O Samuel, o Denis tinha uns 30, 40 homens, só homens, no meio de uma sauna sagrada lá no Vale do Matutu. Cara. Então, essas experiências, elas abriram o campo de percepção que eu falei, bom, ok. Né? Só para finalizar a minha experiência, como começou o negócio, daí eu fui estudar acupuntura, que também está no leste da roda xamânica, a acupuntura. Né? Eu fui estudar acupuntura, daí o mestre Li falou para mim, Edu, se você quiser saber como está o coração de uma vila, de uma cidade, pergunta onde está o rio principal ali e vai ver como é que ele está. Aí você vai descobrir como é que está o coração daquelas pessoas, né? As emoções, o coração. Rapaz, aquilo foi uma explosão xamânica na minha consciência. Eu falei, é mesmo? Né? Então, cara, é tudo isso, né? É tudo isso fantástico. Assim, eu comecei aí, entre 1998 e 2002, essas primeiras experiências que me marcaram bastante até hoje. Assim, né? Eu lembro delas e falo, cara, isso foi um despertar, né? Isso foi um despertar. Que legal, muito bom. Agora também vai ficar aqui meio que imaginando como é que é o coração dos paulistanos. Eu vou te falar, Samuel, não querendo te interromper, mas olha só, quando o mestre Li falou isso, primeiro eu estava morando em Rio Claro, eu lembrei do rio principal de Rio Claro, que ele é pavimentado em cima. Então eu falei, bom, é como um stenter, né? A gente não resolve a alimentação nem o nosso corpo físico, a gente coloca um negócio para deixar os vasos abertos. Colocou lá um stenter. E aí eu lembrei também do Rio Pinheiros, eu falei, rapaz do céu. E aí você fala, bom, e aí a opção é duas, né? É você falar, puta, que gente mais... Né? Não, mas a opção é a segunda. Gente, eu posso estar disponível a serviço de todas essas pessoas que precisam de ajuda, né? E aí você vai atrás para ficar cada vez uma pessoa melhor, para estar disponível mesmo, né? Para poder estar a serviço desse coração que está
fechado, que está machucado, dessas emoções que são tão difíceis, né? Medos, raivas, angústias. Então, e aí foi a opção que eu fiz. Eu falei, bom, eu posso rejeitar tudo isso, enxergar tudo isso como monstruosidade, eu posso olhar para tudo isso e falar, tudo isso precisa que nós estejamos a serviço da cura maior, né? E isso é xamanismo, né? Totalmente de acordo, Edu, né? Não é só olhar uma coisa que não está como a gente gostaria que tivesse, né? Mas ver o que a gente... Tá, e aí? O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Como é que eu posso ajudar, sabe, a melhorar isso? Então, isso é um chamado, né? Assim, para que a gente possa atuar nisso, né? E vamos fazendo a nossa parte, né? Fantástico, fantástico. O Denis trouxe aqui o nome da querida Carminha Levi. Carminha Levi, que comemorou 86 anos agora. 86, se não me engano, 86 anos. A Carminha Levi, queridíssima. Ela que escreveu, inclusive, o prefácio do nosso terceiro livro. Até com ele aqui perto, que vou até mostrar, aproveitar, fazer uma propaganda. O Práticas Bioxamânicas. Ela escreve o prefácio para esse terceiro livro da gente. E é uma pessoa que abençoa, né? Eu estava começando numa entrevista, dando uma entrevista, e aí uns jovens estavam falando assim, nossa, mas você você tem um comportamento meio gringer, meio antiquado, meio ultrapassado, porque eu sempre gosto de honrar quem é que veio antes, né? Por isso que eu faço essas perguntas, como é que tem, quem é que as pessoas... Aí eu cito Carminha Levi, eu cito Felício McDonald, quando fala-se das cerimônias de dança, então eu vou citando essas pessoas que, de alguma forma, vêm trazendo essas conexões. Quando eu dou aula, aí eu vou citar Michael Harner, vou citar Castanheira, vou citar Mircea Eliade, aí eu vou citar um monte de turminha que eu falo quando a gente faz uma espécie de... É tipo uma árvore genealógica daquilo que a gente se afiniza nesses caminhos xamânicos, porque não existe um xamanismo só, existem xamanismos, né? Porque é uma diversidade enorme de possibilidades de compreensão xamânica que se existe. Então, eu vou honrando aquilo que para mim e para o meu coração faz sentido, tem conexão, tem sintonia. E o Denis trouxe aqui o nome da Carminha Levi, que também é outra pessoa que tem muitos vídeos aqui no canal, tem a coluna dela, tem homenagens, a gente fez aqui 4 ou 5 homenagens com a Carminha Levi, também aqui no canal, então depois vocês pesquisem bastante. Do Zezito também é outra pessoa que tem muitos vídeos aqui no canal, também coluna, então tem uns 20, quase 30 vídeos com o Zezito Duarte. Zezito Duarte, olha, vamos citou os dois, não é? Carminha Levi, quem citou foi o Denis, e o Zezito Duarte, quem citou foi o Edu. Carminha Levi foi quem fez a revisão técnica do livro O Caminho do Xamã do Michael Harner, e o Zezito fez a revisão do Caminho Quádruplo, aqui, publicação no Brasil, olha só. Você vê como que essas pessoas são pioneiras na propagação desses conhecimentos, né? dessas formas de navegação, de visão de mundo. Eu acho isso algo muito fantástico. Agora, ambos, né, tanto o Edu quanto o Denis não realiza mentorias, né, atendimentos. A pergunta é relacionada com isso. De que forma esses conhecimentos xamânicos que chegaram até vocês, depois por meio de cerimônias, que a gente vai entrar daqui a pouquinho nisso também, é utilizado em terapias? Como que vocês se utilizam das visões ou das práticas xamânicas em terapia, ou na mentoria, ou nesses processos que vocês desenvolvem? Então, só antes de responder isso, eu quero dizer que quando a Carminha Levi foi lá, que eu a conheci, ela estava fazendo 60 anos. Caramba! Uau. Ela entrou porta dentro, assim, aquela pessoa com aquela energia, tudo isso, sabe? Todo mundo que estava lá parou, olhou, ninguém conhecia, né? Então, uma presença maravilhosa, né? Então, é isso. Mas respondendo a essa sua... né? Assim, filosofando a respeito dessa sua pergunta, né? Existem 3 linhas, né? Me parece, assim, que um xamã ele pode percorrer, né? Um é o da cura. Existem xamãs que são especializados em cura,
né? Existem os xamãs que fazem previsões. São aqueles que sabem ver ou ler, né, assim, na natureza, tal, e faz previsões, né? Como se fossem os grandes astrólogos, assim, né, do mundo xamânico, né? E existem aqueles que fazem aconselhamento, aqueles que ajudam as pessoas, né, a seguir os seus caminhos, sabe, assim, né, conselheiros, né? Então, a minha linha mais é de aconselhamento. É o que eu faço no meu trabalho de mentoria, né? É um trabalho onde eu procuro, sabe, ajudar a pessoa a chegar onde ela quer. A gente vive num mundo hoje onde as pessoas estão muito confusas, né? E toda essa tecnologia, esse negócio, então, isso, sabe, multiplicou por 10 assim, o nível de ansiedade, né? Assim, o nível de velocidade das coisas. E eu procuro, né? E tem muita gente assim, com crise existencial, sabe? Não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais o que faz, né? Quer uma busca, quer uma solução, quer uma saída, tal, né? E eu, como já passei por isso, né? Eu nesta vida, aliás, nesta vida, numa vida passada, eu já fui executivo de empresa. Fantástico. Então eu sei muito bem o que essas pessoas sentem, né? Eu também já senti isso, tá? Eu, felizmente, assim, tive a sorte ou a bênção, né, de fazer uma transição para para esse lado, digamos, espiritualista, né? Então, eu hoje ajudo pessoas que queiram, sabe, se desenvolver nisso, assim, né? Até por ter passado, né, pelo caminho das pedras. Então, eu posso, assim, sabe, ajudá-las a fazer essa travessia também, tá? Agora, depois o Edu vai falar, mas o Edu, né, a parte dele é bem de cura, né? Ele é um xamã de cura, queira ou não queira, né? Queira ou não queira. Então é isso. Então é assim que eu vejo, sabe, né? Eu acho que dessas três divisões eu estou mais nessa parte da pessoa que aconselha e ajuda outras pessoas. Samuel também faz isso, né? Todo esse trabalho que você faz, Samuel, né? De levar conhecimento para as pessoas, tudo isso, tal, sabe, né? Tem muito a ver com com essa, com essa vertente, assim, né? Do aconselhamento. Fantástico, né? O aconselhamento a parte que eu faço de aconselhamento é assim, vai tomar um banho de cachoeira, né? Vai tomar banho de cachoeira. Porque vai limpar esse coraçãozinho aí. É importante, né? Vai tomar um banho de sol, vai tomar um banho de fogueira. Ah, cara, isso é fantástico. Agora, pegando de novo, Denis, eu quero honrar esse seu conhecimento fantástico, né, que você trouxe aí. Realmente me toca o coração. Pensando na parte de cura, né? São muitas possibilidades, eu acredito, que o xamanismo traz, né? Eu, particularmente, desde a primeira Temascal, Tenda do Suor, Sauna Sagrada, né? Que eu entrei lá em 1999 com o Zezito, eu nunca mais deixei de entrar no Temascal, né? Por quê? Porque é uma cerimônia, uma cura que a gente chama de morte e renascimento, né? A gente entra num Temascal, numa sauna sagrada, numa NP, pode chamar do jeito que você quiser aí, e a gente passa ali, naquelas poucas ou muitas horas que a gente fica ali dentro, naquele calor que a gente fica ali dentro, a gente passa por um período, por uma gestação novamente, né? Ou seja, entramos dentro de um útero, morremos para o passado, né? Passamos por um processo de transformação, né? Curando dores, etc., etc., ao mesmo tempo nos conectando com os diversos aspectos da própria mãe natureza que estão dentro de nós, né? E renascemos. Então, tem um lugar do xamanismo que é de morte e renascimento, de cura, morte e renascimento, transformação, né?
que eu amo, né? Que eu não sei, talvez nesses últimos 20 anos eu tenha entrado dentro de Temazcais umas, sei lá, 250 vezes, é muito mesmo, eu amo fazer isso. Tinha meses que eu entrava 2 vezes por mês, que é esse lugar, né, o Denis, da morte e do renascimento. Mas também olhando para a roda xamânica, estudando ela, a gente vê que tomar floral, né? Eu gosto de chamar o Eduardo Bá de um xamã da Inglaterra, né? O cara se conectou com o espírito das plantas, né? Absurdo, né? Então, tomar floral, né? Desde o Bá lá, tomar floral, fazer terapia floral, né? Também é xamanismo, né? É cura xamânica. Você se aprofunda em você mesmo, você vai olhar para as suas mazelas, para os seus abandonos, para as suas raivas, para as suas mágoas, né? Então, tomar floral, fazer terapia floral também é xamanismo, por que não, né? E eu acho lindo isso. Quando hoje eu olho para a roda xamânica e vou para o centro da roda xamânica, tem um lugar. Eu tô muito estudando a roda xamânica, né? Eu tenho um lugar que é ir para o centro, literalmente com essa palavra, ir para o centro, né? E aí eu falo, quando eu faço yoga ou quando eu aplico o reiki, eu também vou para o centro. Isso é xamanismo, né? Porque também se eu ficar só cutucando minha criança ferida, meus condicionamentos, olhando minha relação com o pai, com a mãe, etc, etc e tal, se eu ficar só nessa cutucação aqui, rapaz do céu, né? Eu não vai ter tempo para eu surfar um pouco essa boa onda, porque tem onda boa também para surfar, né? Tem onda boa e tem onda ruim, tem que surfar todas, né? Então tem que ir para o centro, né? Então ir para o centro da roda é imprescindível também, né? Eu vejo isso assim. Então esse caminho da cura, ele quando a gente fala em xamanismo, na minha experiência, né? No meu trato xamânico, terapia floral também é xamanismo, né? Também é xamanismo. Claro que lá no tomar uma planta de poder também é xamanismo, né? Claro, né? Fantástico. É um catalisador de vários processos que você está aqui vivendo, né? E que resolve muita coisa. Mas fazer terapia floral também é xamanismo, né? Então, é claro que esse lugar da sabedoria, né, o Denis, o Samuel, que o Samuel traz muito isso, essa sabedoria que ele compila, que ele tem dentro dele, que ele distribui para todo mundo muito generosamente. Esse lugar também é muito tocante, né? Quando a gente entende a nossa conexão com os três mundos, quando a gente entende a nossa conexão com as 4 direções dentro e fora de nós, né? De maneira teórica mesmo, de maneira, sabe, lá do norte da roda, né? No caso da roda que eu estudo, claro, né? Que é o mental está no norte, na roda que eu estudo, o conhecimento e a sabedoria, eles são libertadores, né? Quando você compreende tudo isso. Então, isso é minha contribuição, minha vivência, né? Dentro do caminho de cura xamânico. Se me permite, Samuel, também a gente acabou não falando de um instrumento de poder, de cura, assim, maravilhoso, que é o tambor, né? Tambor nossa, uma medicina de cura, assim, fabulosa, né? Assim como são todas, eu acho, sabe? Mas, né? Eu tenho mais identidade com o tambor, vocês sabem disso? O Edu tem uma grande identidade também com fogo, né? Ele é guardião do fogo nas nossas cerimônias, né? Importância do homem, do guardião do fogo, é muito importante isso. Então, tudo isso são medicina, no fim das contas, né? Tá? A gente pode estar, né, de um lado do outro, mas, no fim das contas, a gente tem um pezinho em cada lugar aí na roda. Na roda, não é? E pegando até um gancho nisso que foi trazido, e mais um partilhar que o Denis trouxe do processo de transição, né? A gente colocou o título Cerimônias Xamânicas. E o Denis relata algo que, para muitas pessoas, vai ser considerado como sendo o rito de passagem, onde ele se utilizava de uma vestimenta específica, de uma comunicação específica, aí vai largar ali aquele momento empresarial para colocar uma faixa na cabeça, uma outra vestimenta.
E a pergunta é mais por aí também. Se vocês veem a importância dos ritos de passagem e também a importância das cerimônias xamânicas, e se vocês veem diferença também nessas questões de ritos de passagem e cerimônias xamânicas. Olha, isso aqui que está aqui, né? Isso foi conquistado, sabe? Não foi colocado aí por acaso, não. Isso foi conquistado, né? Eu fui atrás de um sonho. Eu nem sabia naquela época que era um sonho, tá? Eu costumo dizer que eu quase não tive opções. Eu fui levado para esse caminho, né? Quando eu resolvi, sabe, assim, quando eu resolvi, né? Eu não resolvi nada, sabe? De repente, uma coisa dentro de mim se abriu e falou: pode parar com tudo que você está fazendo aí, que agora você vai para outro lugar, né? Então, quer dizer, não foi assim, não foi com essas palavras, não foi, né? Foi uma sensação, uma coisa assim que aconteceu. A partir dali, minha vida mudou completamente. Depois eu fui indo atrás de caminhos, indo atrás de pessoas me levando, enfim, né? Eu fui sendo conduzido para isso, né? E hoje, né, eu felizmente posso ajudar pessoas também a seguir por esse caminho, tá? Sobre cerimônias, é assim, ó. Vamos primeiro, né, ver o que a gente entende por cerimônia. Para mim, cerimônia é tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Você se prepara para ir dormir, por exemplo, né? Você pega, toma o seu banho e tal, não sei o quê, vai dormir. Você está fazendo uma cerimônia. Você levanta pela manhã, você reza, você agradece e tal, você está fazendo uma cerimônia. Você vai lá tomar o seu café da manhã, você prepara tudo isso, ou está compartilhando aquilo com uma pessoa, você está numa cerimônia. Você está no seu trabalho, você está numa cerimônia. Então, para mim, tudo é cerimônia. O negócio é que na cerimônia, né, a cerimônia, como a gente chama, tá? É que você faz isso conscientemente, você faz com intenção. Então, uma cerimônia, por exemplo, eu vou dormir, então vou fazer uma cerimônia para ir dormir, tudo bem. Então, isso sim é uma cerimônia, você está fazendo com intenção. Você pode dedicar isso, olha, eu vou me limpar, tá? E eu quero que essa limpeza seja uma coisa assim que atinja o maior número de pessoas possível. Maravilha! Você está fazendo o seu simples banho. Olha, eu vou me alimentar e quero que esse alimento, sabe, chegue na mesa de todas as pessoas, o maior número de pessoas possível. Você abençoar, agradecer aquele alimento, isso é uma cerimônia. Sempre quando você faz com intenção. Né? Agora, cerimônias também elas podem ser, né, rituais, né, assim, danças, o temascal, como foi falado aqui, a própria participação na roda de cura, né, a cerimônia do fogo e tantas outras, né, que existem por aí, tá? Contato com animais, contato com plantas, caminhadas, enfim, tem milhões, né, assim. Só o fato de você observar, sabe, uma observação que você faça atenta de um pôr do sol, de um nascer da lua, sabe? É uma coisa assim, né? Sempre na lua cheia. Eu moro aqui num apartamento aqui em São Paulo, mas eu estou sempre olhando para o céu, eu sempre sei que lua que é. Quando a lua cheia aparece, eu canto para ela, sabe? Né? Consigo ver algumas estrelas amigas, né? Que assim, desde de pequeno encontro com elas, sabe? Então, né? Tudo isso, para mim, se transforma assim, em cerimônia quando você coloca em intenção. É assim que eu penso. Ô, Denis, eu preciso que você me dê umas aulas dessa turma lá do céu, viu? São fascinantes. Eu quero muito.
eu acho que a gente vai por aí, viu? Porque a vida é uma cerimônia maravilhosa, né? A gente está numa cerimônia de nascer, morrer, morrer, renascer, né? É o tempo inteiro. Então, 9 meses de gestação é uma coisa fantástica, né? É um cerimonial, né, meu? Você morre para alguma coisa, se transforma naqueles 9 meses e nasce para outra coisa. Morre para uma coisa, se transforma naquela vida, sei lá, de quantos anos você vai viver, e é fantástico, assim. Então, a cerimônia, né? Remete muito, eu acredito que o rito de passagem também, né, remete muito a essa passagem de amadurecimento, né? Amadurecimento. Claro que a gente pode tomar isso conscientemente e aí ritualizar e tudo isso, né? Como você trouxe aí, Denis, acho tão legal isso, né? Ritualizar a cerimônia, né? Fazer o rito da cerimônia, que é fantástico, né? Você vai tomar consciência do processo que está acontecendo, né? Então, se eu vou passar de um setênio para o outro, eu posso fazer cerimônias de passagem ritualizadas, né? Para que isso seja reconhecido. Olha, isso está acontecendo, né? Então, isso, creio eu, né? Que de alguma forma ou de outra, nós ocidentais perdemos um pouco a trazer à consciência esses ritos de passagem, né? A gente perdeu um pouco, para não dizer que perdeu muito, né? Perdemos um pouco para não dizer que perdeu muito. Eu acredito, mais do que isso, talvez, é que perdemos a sacralidade dessas passagens, né? Passagens muito importantes, né? Da nossa vida, né? Que eu não sei de onde, desde quando veio isso, mas a gente perdeu essa o afã, o desejo, a vontade de glorificar essas passagens através de rituais cerimoniais, né? Que é importante, né? Para a pessoa tomar consciência, né? De que está fazendo uma passagem, né? Está fazendo um processo de transição, né? Sabe, da idade infantil para a idade adulta, da idade adulta para a idade madura, da idade madura para a idade senil, né? A gente perdeu esse lugar, né? De tomar consciência de que essas fases estão acontecendo, de que a gente está passando, que a gente está evoluindo, né? Nas nossas fases de desenvolvimento individual, pessoal, individual, familiar, claro, e de sociedade, né? Então, perdemos esses rituais. E aí a gente expande um pouco esse conceito, e a gente entra que cerimônias e rituais de passagem que não são só de sociedade, mas são dos ciclos e ritmos da própria Terra, né? Então, isso também a gente perdeu, né? Esse lugar de parar, agora vai entrar a primavera, agora vamos parar, vamos fazer celebrar, reconhecer que estamos entrando num novo lugar dentro do planeta Terra, né? E aí, Denis, cadê, né? Dentro dos ciclos maiores, né? Então, creio eu que, né, nos foi incumbido, inclusive, essa missão de nos lembrarmos e trazer essa memória de volta, né, para os seres que estão vivos aqui, né? Os seres que estão vivos, que perderam essa memória, né? Então, acho que é importantíssimo isso, com certeza, né? Trazendo até o que vocês compartilharam aí como sabedoria, né? Tem essas citações ligadas ao círculo, né? A importância do círculo, e diversas religiões, inclusive, vão reverenciar o simbolismo, o arquétipo, as forças do círculo. Tem uma frase que eu gosto bastante que é círculos e mais círculos. Perceberam como eles são importantes? Eles não têm arestas e nem esquinas, são o eterno vir a ser. É bem a comodidade do que a gente pode compreender a vida no eterno vir a ser. E a gente brincou com o Denis relacionado à faixa, né, a bandana que ele está a utilizar, que é uma conquista, assim como é uma conquista a utilização de um cocá, assim como é uma conquista a utilização de um tambor, assim como é a conquista da utilização de qualquer instrumento, normalmente, a maioria das vezes, eles chegam como sendo um presente para quem está presente para aquele instrumento e vem por ressonância, vem por sintonia, e isso também é algo de grande importância. Se aquilo chegou para você, se aquilo chega para a gente, se aquilo de alguma forma
vêm para o espaço de percepção, nesse nosso espaço de percepção sagrada, mesmo clientes, né? Se for falar de clientes, mesmo as pessoas que chegam com aqueles desafios, de certa forma é porque nós temos a possibilidade de, por meio das nossas práticas xamânicas ou por meio da nossa própria presença em si, ajudar ou aprender ou trazer maior clareza ou maior conexão naquelas situações em si. Mas eu sempre gostei também dessa questão relacionada ao círculo. E eu fazer duas perguntas, e aí eu posso, pelo que o Edu falou em relação às correlações, eu vou pedir para cada um trazer também as suas correlações ligadas à roda, que é algo bem importante. Mas antes ainda de falar, eu vou pedir para o Denis transmitir qual é o simbolismo, por que é que se utiliza nas cerimônias que a gente participa uma bandana, e o que significa se utilizar dessa bandana? Então, você estava falando do círculo, né? A bandana, ela simboliza o círculo. É essa coisa, né? Essa coisa não, é a metáfora, né, de muitas coisas, né? E que não tem começo nem fim, né? Sempre algo está girando ali, sempre algo está. E se utiliza a bandana, assim como se utiliza um cinto cerimonial também, em algumas danças, algumas cerimônias, né? Para dizer que você está centrado, você está no centro do círculo. Então, eu estou aqui no centro do meu círculo. Isso aqui me ajuda a eu estar focado naquilo que eu estou fazendo aqui. Eu não estou aqui, eu estou ouvindo com o maior prazer, assim, aprendendo pra caramba, né? Assim, pessoas maravilhosas como vocês, né? Me trazem muita riqueza. Então, eu não queria estar aqui agora, sabe? Pensando que eu podia tomar um café, que eu podia estar. Não, eu estou aqui, eu estou presente ao presente. Então, isso aqui me ajuda a estar aqui mesmo, nesse lugar. Tá? Esse é o simbolismo da bandana ou do cinto. Né? Mulheres usam saia e bandana também. Homens também, em algumas danças, usam saia, justamente para simbolizar, né, essa ideia do círculo. É uma metáfora, como você mesmo falou, Samuel, né, de, sabe, não tem arestas. A energia circula livremente aí, não é? Ela às vezes pode circular no sentido horário, às vezes pode circular no sentido anti-horário, às vezes pode se deslocar para o centro, às vezes pode se deslocar para a periferia ou além do círculo também. Então, é um universo maravilhoso, né? Daria para só isso ficar falando aqui, né? Agora, o Edu tem bastante prática nisso, né? Porque ele, digamos, ele exercita isso, né? Ele é um camarada que ele sabe, ele vai para o círculo, ele fica, fisicamente ele faz isso, tá? Eu faço isso também eventualmente, mas o Edu faz isso assim com bastante frequência. Então, estou louquinho para escutar ele falar. Ô Denis, eu não quero falar nada sobre esse negócio de círculo, não, mas quando você foi falando, me veio muito essa coisa de o círculo, ele não exclui, né? Ele inclui todas as coisas, né? Ele fala para o excluído, viu? Você também pertence, né? O círculo ele é lindo porque é isso. Eu só queria trazer essa sensação de hoje, assim, aqui, sabe, para o círculo, porque ele realmente ele é inclusivo. Ele fala para todo mundo: vocês todos pertencem, vocês podem ficar aqui, você pode navegar de um lado para outro, do outro. Realmente, eu amo navegar de um lado para o outro do círculo, né? Eu amo fazer yoga, eu amo fazer dança tibetana, eu amo ir lá e fazer temazcal, eu amo ir lá fazer as danças. Então, eu amo ter a liberdade que o círculo dá. Inclusive do círculo, Denis, falando aqui, ou Samuel falando aqui, uma coisa importante do círculo, que é por isso que eu gosto dessa nossa roda aqui, né, que inclui toda essa tribo. O círculo ele tem um tipo de hierarquia que não é uma hierarquia de dominação, né? Ele tem até um tipo de hierarquia, mas é uma hierarquia de reconhecimento e respeito por aquele que chegou antes,
né? É de respeito, né? E aquele que chegou antes não te domina, ele te respeita porque ele está sentado do seu lado. Ele pode estar um pouco mais alto na posição dele em relação ao centro, que é dele também, né? Então o círculo tem uma coisa fantástica que é essa, né? Eu estou sentado no meu lugar aqui, na minha posição no círculo, olhando para o centro, né? Então eu só posso crescer de acordo com o meu próprio centro, com o meu próprio desenvolvimento pessoal. E é muito lindo, porque na hora que eu evoluo, cresço, olhando para o centro, para a luz que vem do centro, eu colaboro com a minha luz para que o círculo também evolua, dê saltos de consciência, né? Então o círculo, acho que ele também tem isso muito gostoso, assim, da hierarquia saudável, né? Onde aquele que conseguiu alcançar mais conhecimento, mais luz, ele tem a capacidade de fazer um sharing natural. É natural o sharing dele, né? Espontaneamente, automaticamente, a luz dele brilha para todo o círculo, né? Isso é uma coisa linda do círculo, assim, que me veio agora nesse momento. Oh. Legal essa partilha, né? A gente consegue também observar que o círculo está nos nossos olhos. Quem está nos assistindo está aí com os círculos ativados. Se a gente observar também pela natureza, olha, o Denis falou sobre as estrelas ou a lua, que quando ela está cheia, ela canta o círculo, que evoca essa conexão de iluminar os nossos caminhos nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis. A lua traz essa luminosidade para os nossos próximos passos, as nossas próximas ações na vida mesmo, diante da escuridão ou da noite da vida. E o círculo remete ao círculo das estações, as nossas conexões com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com nossas atitudes, que ciclicamente vão transmutando, se transformando. Às vezes a gente age na vida como estivéssemos brilhando torrencialmente como um verão. Às vezes a gente está agindo na vida como se estivesse expressando aquele aspecto do outono. Outras vezes a gente já está naquele inverno mesmo, de recolhimento. Outras vezes a gente vai para a primavera, onde tudo é apaixonante. A gente quer interagir com todas essas novidades e quer entrar em todos os círculos possíveis. Então tem essas atitudes que a gente pode ter ciclicamente como humanos, em referência, em conexão com as estações da própria natureza, porque a natureza ela não está fora de nós. As nossas percepções, como nós imaginamos, é que elas nos mostram como um espelho, mas se a gente for sentir e perceber a sabedoria dos povos originários, a gente vai observar que nós somos natureza e que temos dentro de nós também as planícies, as montanhas, as florestas, né, as conexões todas. E às vezes a gente se olhar para... vou pegar um gancho no que o Edu trouxe em relação à roda, talvez até como uma prática, porque aí seria uma coisa interessante, né? Onde é que cada um que está assistindo a gente hoje está nessa posição da roda? Onde é que a gente está sentado nesse momento? Em que estação, em que reverberação, em que qualidade a gente reverbera agora? Porque a gente pode dizer assim, num círculo, quando ele é partilhado com coração, se aquilo tem coração, aquilo que é partilhado, a gente não vai passar incólume diante dele, a gente vai se transmutar e se transformar. É muito provável que ao iniciar essa nossa partilha de hoje, que a gente iniciou com altas risadas aqui, e do momento que você está agora, você já se modificou ciclicamente. Pela tocante, pela frequência que foi vibrada. Não especificamente por o Samuel, o Denis ou o Edu, mas pela roda, porque mesmo que a gente está num aparelho quadradinho de assistindo aqui, a roda traz esse sentido de inspirações e conexões, não é? E vamos girar a roda. A soma da roda é maior do que cada um de nós individualmente, né? Então, aleluia, né? Eu acho lindo isso, porque na roda que eu estudo, que é um pouco diferente, às vezes, de outras rodas, né?
Você falou do outono, e a gente, na roda que eu estudo, a gente coloca o outono no norte da roda, que é o mental, e o outono é quando bate o vento, que é o elemento, né? O ar é o elemento. E a gente entra no outono, o vento bate, para poder ir para o inverno depois, aliás, né? O vento bate para levar embora aquelas folhas que já não servem mais, né? Para cumprir o ciclo, aquelas folhas, aqueles galhos secos que já cumpriram o seu ciclo, o vento bate, né? E leva para o chão, para poder entrar para o inverno e fazer o processo de recolhimento pleno, né? Morte, recolhimento pleno, hibernação, né? Ir para o inverno e hibernar tudo aquilo, né? E morrer. Morrer o quê? Morrer aquele ciclo, né? Morrer o ciclo. Morre o ciclo para você depois poder ir para o leste e nascer de novo. Outro ciclo no leste, né? O leste nasceu de novo, o sol está nascendo no leste. Então, a roda porque a roda vai se completando, né? O circuito da roda vai se completando. É muito lindo isso, muito lindo ver isso assim. Sensacional, é isso aí. Uhum. Pegando até isso que o Edu traz como uma imagem de fundo, mostra a imagem aí, Edu, para eles verem a imagem, só dá uma. Isso, olha lá, olha que beleza. Essa imagem aí, que é de um animal, aí eu vou pedir para o Denis falar um pouquinho desse animal que está aparecendo aí. Desse animal? Pois é, aqui em casa também tem uma representação desse animal, né? A coruja. A coruja, ela tem, assim, tem outras coisas, né? É uma grande caçadora, hábitos noturnos, como todo animal, ave de rapina, enxerga assim, escandalosamente, né? Uma coisa assim absurda, o que a águia, a coruja, o gavião, o falcão enxergam, né? Agora, a coruja, ela é dotada de uma sabedoria, né? E é gozado, né? Assim, sempre que a gente vê nos desenhos animados ou, né, assim, representações do professor, tem a coruja, né? Ela tem usa aquele chapéuzinho e tal, né? Caramba, né? Mas a coruja, ela tem na tradição nativa norte-americana, né? Ela tem uma medicina, assim, de perceber, sabe, o profundo das coisas. Não é simplesmente olhar e ver, enxergar. Ela enxerga além. É como se ela pudesse, com aqueles olhos dela, entrar dentro da alma da gente. Tá? Existem várias representações de deusas da mitologia grega e romana em que, desculpe, eu não vou lembrar o nome, não sei se é a Diana, eu não sei qual é, que ela anda com uma coruja, assim, do lado dela. E ela sempre pega essa coisa quando ela precisa conversar com alguém. Então, ela está conversando com alguém e a coruja fica lá para ver o profundo daquela pessoa, para ver se aquela pessoa está sendo sincera, para ver se ela está onde ela quer chegar, enfim, né? Então, a coruja tem essa capacidade de ler a nossa alma. Então, a simbologia, a medicina da coruja é isso, né? Quando a gente quer saber, assim, sabe, né? Profundo das coisas, não só das pessoas, mas das coisas, né? Chama a coruja. Chama a coruja. Pode falar, Edu. Eu tô só uma viagem aqui que eu tive, que eu lembrei da coruja, que ela enxerga 360 graus, né, Denis? O pescocinho da coruja é uma coisa louca, né? Ele enxerga 360. Então, ela realmente tem o poder de enxergar tudo ao redor, né? Só isso que eu queria lembrar assim para a gente aqui. Isso é fantástico. Ai, meu Deus do céu. O que ela está fazendo aqui atrás de mim? E para quem está acompanhando também, que trabalha, né, com terapias alternativas ou terapias holísticas, está aí, né? 360 graus é a visão holística, né? A gente precisa entender o símbolo que está por detrás. Quando a pessoa chega para a gente, normalmente ela está realmente nesse processo de não enxergar caminhos, de não enxergar possibilidades, muitas das vezes. E é esse espírito
animal, essa coruja, ou o próprio terapeuta evoca uma energia tal que representa meio que uma espécie de coruja conselheira, ou uma coruja curadora, pela fazenda que o Denis trouxe lá no início, né? Nesses processos de mudança, de transmutação, né? Eu gosto também dessa metáfora de enxergar holisticamente as situações, porque a gente na vida é domesticado, talhado, encaixotado, imbuído pela nossa criação em sociedade para enxergar apenas de uma maneira específica, muitas das vezes por amor a esses aprendizados, né? Enxergar de uma forma para ser aceito por um grupo de pessoas ou por uma situação específica, a gente acaba fechando as nossas ideias e percepções num quadradinho ou numa caixa em específico. E tem uma conexão que é interessante, agora vou evocar aqui um outro animal, que é o símbolo também, como a coruja, e o Denis citou esse animal, inclusive, que é a águia, né? Que a ave de rapina tem essas possibilidades, mas a águia traz muito essa questão também, esse ensino de que a gente precisa enxergar pelo menos os 6 lados da montanha. Se a montanha é uma situação específica, a gente precisa enxergar a diversidade daquela situação, né? Os 6 lados da montanha, e sair, né? Sair do problema, sair da conexão. Isso é uma das coisas muito interessantes que está, inclusive, nos trabalhos que o Denis magistralmente vem desenvolvendo, que é o Cartas do Caminho, que ali é a possibilidade de você sair daquela situação e enxergar pelo menos os 6 lados da montanha, pelo menos as 6 possibilidades outras. Fala um pouquinho também, Denis, desses caminhos da transformação que essas cartas e essa sabedoria também evoca de maneira fenomenal. Bom, as cartas do caminho sagrado, elas são assim, é um conhecimento assim maravilhoso, né? Aliás, eu recomendo bastante para quem quer se aprofundar mais assim nas experiências ou no conhecimento do xamanismo, tá? Que leia esse livro, né? Compre esse livro que tem as cartas, tal. Mais do que um oráculo, né? Ele contém ensinamentos assim fantásticos, fantásticos, né? Em todas as áreas da vida, né? E usa muito o imaginário das tribos norte-americanas, principalmente, né? Então tem os animais de poder, existem as cerimônias com plantas de poder, existe o imaginário, existe, né, assim, as figuras, o sol, a lua, o trovão, o vento, e cada uma no significado, na medicina que eles têm, né? Aquilo que eu falei lá no começo, a observação da natureza, né? Só trazendo assim um exemplo, né? Trovão, por exemplo, né? Existe lá um ensinamento, uma carta chamada Seres Trovão, que é o trovão, o raio, o vento, a tempestade, chuva, e depois o arco-íris, né? Isso é tudo, são todos metáforas de força. Então, quando uma carta dessa sai, por exemplo, numa leitura, né, você está falando que aquela pessoa precisa agir com força. Às vezes a gente precisa de paciência, às vezes a gente precisa de delicadeza, e às vezes a gente precisa força. Então, né, o seres trovão, o trovão, né? O trovão, para você ver a força deles, né, a gente sabe disso, aqui para os índios da floresta, é Tupã. Tupã é o Deus. Não é? Então, é o trovão, é o Tupã. Porque ele, quando ele vê, ele fala, imagina você estar no meio daquela floresta, e o que chove ali, e aquele trovão que vem com tudo, nossa, nossa. Eu já passei por situações assim, de, sabe, ficar com, poxa vida, né? Isso é grande, né? As coisas da natureza, elas são muito grandiosas, né? A gente, quando vê aí um tufão, como aconteceu essa semana lá nos Estados Unidos, né? Quando tem erupção de um vulcão, esses elementos da natureza, assim, são, sabe, fortíssimos, né? Uma coisa, assim, extraordinária, uma força, né? Assim, que a gente não tem nem ideia disso, né? E da águia, você estava falando, Samuel, né? A águia nos convida justamente a olhar uma situação, né,
olhando o todo e não só o particular. Porque às vezes a pessoa está com um problema, ela está fixada naquele particular, naquela coisa, né? Então, ela é convidada a olhar a situação como um todo. É a visão da águia. A águia é um animal que voa mais alto, né? Então ela enxerga lá de cima. Ela enxerga tudo, como você falou, os 6 lados da montanha, né? Então, o convite é esse, sabe? Quando estiver assim, preocupado com alguma coisa, veja qual é o sentido maior daquilo tudo. Sabe? Quando a gente consegue ver, sabe, captar assim o sentido maior da coisa, o fardo fica mais leve, sabe? Você entende melhor assim, sabe? E você, às vezes, entende que, sabe, aquilo não é nem tanto um fardo, mas mais um aprendizado, sabe? Fica melhor assim, desse jeito. Legal. Você trouxe essa energia do trovão, né? Essa força do trovão. E nesse último domingo, a gente estava lá na Fleet, no Andrew, e o Andrew lembrou daquele dia em que, dentro da cerimônia, nós estávamos lá, deu aquela chuva. Vou deixar o Denis contar, porque ele estava lá como chefe do tambor. Aquela chuva e trovão e raios. Conta, Denis, dessa experiência que eu deixar gravado, depois eu mandar até o link para o Andrew assistir de novo, porque ele mesmo foi que trouxe agora no domingo essa história. Então, estávamos participando de uma cerimônia, uma dança, né, chamada Long Dance, que acontece à noite. E estávamos lá, todos preparados, tal, né, assim, para dança, tudo isso. É uma dança que vai pela noite adentro, né? E quando a gente começou a dançar, começou a dança, o tambor começou a tocar, depois de algum tempo, assim, as pessoas dançando ali, começou a formar uma tempestade, assim, absurda, né? Uma ventania e tal. Então, a gente continuou tocando, né? A chefe, a Felicity, a esposa do Andrew, né? Falou para a gente, continua tocando. Tá bom, a gente continua. Mas, sabe, começou uma chuva, que a chuva vinha para o nosso lado, ali no tambor, a gente ficou todo molhado ali, né? Então, aí ela viu aquilo, ela falou, não, vamos parar um pouco tudo isso e tal, né? Assim, para acalmar tal. Aí ela parou um pouco a dança, né? Assim, tá? Levou as pessoas para um abrigo, assim, tá? De repente, parou de chover. Então vamos voltar a dançar, vamos voltar. Quando começamos a tocar outra vez, desabou novamente um temporal assim enorme, né? Uma ventania, assim, sabe? As coisas não paravam no lugar, né? Ali a gente usa banheiro, tipo banheiro químico, né? Assim, o banheiro saiu voando, sabe? Assim, ninguém achava o banheiro depois, onde estava, sabe? Né? Mas impressionante, né? Até que chegou num ponto que a chefe falou, não, agora nós vamos... A dança já deu, a dança acabou, né? Isso ficou guardado na memória da gente, assim, né? Como aquela noite, aquela dança, sabe? Onde tudo voou, onde tudo voava. Foi muito legal aquela noite, foi legal demais. Eu gosto de trovões, eu gosto de raios, e tinha gente que estava bem temerosa em relação a isso, mas eu curti demais. Assim, foi uma dança, na minha opinião, e na opinião de vários também, uma perfeita dança, né? Uma conexão muito especial, né? E uma das coisas que me faz também remeter é que o Joseph Rael, que é esse visionário dessas danças, inclusive ele foi iniciado pelos espíritos do trovão. Quando eu estive lá, eu e Feliz fomos convidados para entrar dentro da reserva dos Pueblos Pícoris. Lá no Pueblos Pícoris tem uma kiva, e nessa kiva é a kiva de iniciação dos trovões. Ele mostrou lá para a gente onde é que ele teve a iniciação desses espíritos dos trovões, assim, uma coisa bem, bem interessante, que é essa energia de mudança, de transformação também, que traz uma clareza, né, pro caminho, algo muito, muito especial. Muito bom estar nessa trilha, né? Então a gente honra também o Joseph, a Felice, o André, um grande arro para eles e por essa trilha tão bonita que eles nos trazem. Grandes mestres. E você estava falando dessa dança, né, o Denis?
que acontece à noite, né? Eu estava aqui pensando, quando você estava falando, eu falei, putz, é verdade. Ela é uma, dentro do que eu, olhando para a roda xamânica, o leste e o oeste, né? O leste e o oeste, eu penso, às vezes, as cerimônias do leste, que é uma vision quest no alto da montanha, olhando para o sol nascente como uma águia mesmo, uma vision quest, eu coloco lá no leste das cerimônias. E eu falei, rapaz, as danças eu coloco no sul, que é um lugar de alegria, de dança. A gente sabe que no meio da dança acontece de tudo, né, gente? Né? Mas as danças eu coloco no sul, nas cerimônias do sul da roda, onde a gente vai dançar, né, de alguma forma. Né? Lembrando sempre que não é dancinha coreografada, né? Mas a gente vai soltar o corpo e dançar sim, né? Eu vou lá para o sul, porque o sul é onde está a criança, né? E a criança se solta e dança, e faz as cerimônias, né? E aí eu estava pensando aqui, na hora que você falou da long dance, eu falei, mas essa é uma dança do oeste, né? Essa é uma dança da noite, da coruja, aliás, né? Da noite, da coruja, né? E só me veio esse insight aqui para compartilhar com vocês, porque eu coloco o Temazcal também como uma cerimônia de purificação do oeste, né? A gente entra, primeiro porque o oeste é o lugar onde a gente vai para a imobilidade, é o reino mineral, né? Imobilidade, né? O oeste é o lugar onde a gente vai para hibernar, o oeste é o lugar onde a gente vai para morrer, né? Literalmente, mas também não literalmente, morrer aquilo que precisa morrer dentro de nós para poder começar um novo ciclo, né? Então as cerimônias do oeste, para mim, eu estava refletindo agora aqui, que a long dance é uma cerimônia do oeste, porque ela é na night mesmo, né? Ela é na night. O Temazcal é uma cerimônia do oeste, porque a gente vai para o escuro, para o útero, para o feminino, né? O Temazcal, a NP, a sauna sagrada, a gente vai para o útero, né? E o útero é o oeste, o feminino é o oeste, a morte, para renascer depois, né? É o oeste. E a cerimônia da gruta, né? Eu estava lembrando que na época que eu fiquei conectado com a Sylvie Shining Woman, ela cuidou de mim enquanto eu estava na gruta, 4 dias em jejum completo lá na gruta, que também é uma cerimônia do oeste, né? Que você vai para o escuro, vai viver a sua noite escura da alma, né? Vai hibernar, vai ficar imóvel, vai para a sua escuridão, vai para o útero da Mãe Terra, né? Eu estava aqui viajando e já queria compartilhar com vocês esse insight dessas cerimônias que eu tive aqui. E também nessa... Opa! Vai lá, né? O caminho, né? A direção leste-oeste, né? É chamada Boa Estrada Vermelha da Vida. Né? A abertura de um Temazcal normalmente é para o leste-oeste, você fica no oeste. Enfim, você alterna, né? E a direção norte-sul é chamada Estrada Azul do Espírito, né? Então, ali é quando, pelo menos no que eu aprendi, no que eu sei, né? Quando exige, assim, sabe, coisas mais, digamos, energias mais densas. Então, aí, esse é o caminho que precisa ser acessado, norte e sul. Se não, todas essas experiências, essas cerimônias, né, que dizem respeito, novamente, ao contato com a terra, o útero da Mãe Terra, sabe? A chuva, as árvores, enfim, as águas, né? Tudo isso daí é a direção da Boa Estrada Vermelha da Vida, que é a direção leste-oeste. Fantástico. E tem uma conexão também que se fala, né, quando a pessoa faz a passagem, porque nesse pensamento filosófico e de compreensão, né, dos povos originários, dos nativos, a gente também é uma continuidade de vida. Então, quando fala que faz a passagem, o desencarne do corpo plantado para o novo ciclo do corpo, vai para a estrada azul do espírito, ou atravessou, né, está do outro lado do rio, também é outra metáfora também relacionada com isso. E nessa dança que o Denis relatou, que é essa long dance, ela também está em sintonia com o que a gente estava falando antes, que é o círculo, porque ela é uma cerimônia que está dentro de um círculo, onde todos estão ali focados, direcionados num círculo.
Outra metáfora para você analisar. Quando você vai escrever qualquer palavra, agora, mas escrever palavra, você ainda escreve palavra nesse meio de tecnologia, agora é só digitar, não é escrever. Mas se você vai escrever palavra, você pega uma caneta ou você pega um lápis, começa-se com um ponto. Se você se aproximar desse um ponto, esse ponto também é um círculo, um pequeno círculo. E esse círculo ele pode ser um círculo que reverbera. Por isso que o símbolo, a simbologia, por exemplo, de um tupã, que o Denis citou, é um círculo com um ponto no meio, porque ele vai se expandir lá, né? Esse círculo com um ponto no meio. Isso para a tradição do xamanismo Tupi-Guarani, que esse é uma das grafias do Tupi-Guarani para representar o espírito de Tupã, que é um círculo com um ponto no meio. O que significa isso? Exatamente o que está sendo dançado numa long dance. Normalmente se colocava uma lança como sendo ponto focal. Lembra que o Denis falou da bandana, que aqui está um círculo e ele está no centro? É como se ali aquela lança era o centro. É o grande mistério, é o todo, é o ponto inicial das escritas da qual nós vivenciamos as nossas histórias. Nós estamos aqui teatralizando a nossa experiência de vida e ela é escrita por essa fala, por esse movimento do grande mistério que começa com esse ponto. E tem o círculo, que é a periferia, que é o que forma aquele conteúdo focado no centro. E aí, nas últimas danças, né, nesses últimos anos, substituiu, inclusive, a lança que ficava no centro, já com esse espírito que o Denis até falou do Edu, né, do fogo. O fogo dentro do círculo. Então vamos pegar essa metáfora. O que ressoa para vocês um fogo dentro do círculo? Eu prefiro que o Edu fale antes, por favor. Vamos falar com o especialista, por favor. Uma boa pergunta, né, Nego? O fogo dentro do círculo, né? O fogo, pelo menos, é que, vamos dizer assim, que a roda que eu estudo, o espírito está no leste, né? A gente tem uma diferençazinha, não está no norte, né? E o fogo, para mim, colocar ele dentro do círculo significa realmente que tudo seja feito de acordo com a vontade do espírito, né? E eu até pego um gancho, Samuel, interessante, quando eu penso nesse leste da roda que eu estudei lá com o Zezito, com a Sylvie, que é do Conselho dos Anciões dos Cabelos Trançados. Quando eu penso nesse fogo do leste, que é o fogo do espírito, eu penso que ele no centro, ele nos coloca numa escolha, né? Que assim como ele me coloca lá no leste, que é a escolha do masculino, inclusive, que é a escolha que eu gosto de chamar a escolha do eagle, em inglês. Porque eagle, em inglês, se a gente falar, fica muito parecido. Águia e ego, né? Se eu colocar isso lá no leste da roda e colocar esse leste no centro agora, porque eu vou colocar o fogo no centro, né? Eu vou fazer uma escolha e vou manifestar essa escolha, né? Se eu vou agir de acordo com o eagle águia ou se eu vou agir de acordo com o eagle ego, né? Tá, vamos lá, não é para negar o ego, não é isso que eu estou falando, pelo amor do grande espírito, como diz o outro, né? Mas fica claro que a gente vai cada vez mais permitindo que o espírito seja o centro da nossa vida, que o espírito seja o centro da nossa vida, que o fogo sagrado, que o fogo sagrado ilumine toda a nossa roda, né? Olha que lindo, né? Que o fogo sagrado ilumine a nossa roda inteira, né? Todas as direções. E que a nossa ação nas 4 direções seja pautada pelo Espírito, seja pautada pelo sagrado, né? Pela luz que ilumina tudo, sagrada, né? Sagrada, porque tem a luz que ilumina tudo que não é sagrada. Então, seja pautado pela luz sagrada do Espírito. Pega um gancho aí, Denis, e traz aí a mensagem do fogo sagrado, das cartas do caminho. Nas cartas do caminho sagrado existe, né, a figura do fogo sagrado. Ele fala de paixões. E mais do que paixões, assim, digamos, né, entre pessoas, ele fala da paixão que você precisa desenvolver por você mesmo, né? Assim, de você saber desse amor, né, que está dentro de você
e, sabe, liberar para que ele possa, sabe, ser colocado a seu favor, né? Aliás, a favor de todo mundo, a favor de toda, né, de todo o círculo, de toda a roda, de todas as nossas relações. Né? Então, o fogo sagrado, ele fala, né, assim, chama a atenção das pessoas, sabe? Como é que anda o seu amor por você mesmo? Tá? Você está se respeitando? Você está indo contra, sabe, assim, as suas convicções? Você abre mão das suas coisas, das coisas que você quer, para satisfazer os outros? Olha, não faça isso, porque, sabe, você, né, quando fala não, quando você fala sim, quando gostaria de falar não, você está falando não para você. Sabe? Então, né, essa carta chama atenção para que, sabe, coloque mais amor por você nas suas relações. Desenvolva cada vez mais o amor por você. Eu costumo dizer que uma das coisas que nós fazemos, que nós viemos fazer aqui neste planeta, nesta vida, é aprender a nos amar cada vez mais. Não estou falando assim, sabe, de narcisismo, né? Sabe, você, né, tá naquela assim, de que só eu sou o centro. Não, não. Daquele amor, sabe? Estou falando do amor por todas as coisas, amor altruísta, aquele que, né, que aumenta, aquele que acolhe, aquele que expande, tá? Então, isso a gente consegue quando a gente consegue se respeitar cada vez mais, não se trair. Sabe, a gente, né, aprendeu a fazer isso, sabe? A gente precisa desaprender algumas coisas, né? Então, uma dessas coisas é a gente viver de maneira que a gente não traia a gente mesmo. Porque se a gente vive traindo a gente mesmo, naturalmente os outros vão trair também. Sabe, tudo é um reflexo de como a gente faz, como a gente vive, né? Porque nada está fora da gente, né? Então, enfim, perceba isso, pare um pouco, né, para ver as coisas que você está fazendo e não gosta, você está indo contra o seu coração, tal, né? E vai devagar na sua, com jeito, sabe? Assim vai transformando, vai aumentando o amor de você por você mesmo. Esse é o sentido do fogo sagrado. Uhum. Uma das lembranças com essa fala que vocês trouxeram agora remeteu, né? Primeiro, essa conexão que o Denis traz com essa sacralidade do fogo sagrado no caminho, né? Nas cartas do caminho, honrando aqui também a querida James Sans, que a gente não citou ela, mas ela está aqui presente, que né, fez um pouco mais de um ano que ela atravessou o rio, né, está na Estrada Azul do Espírito, uma pessoa querida, que a gente tem a oportunidade de trocar cartas e até mandar presentes, nós, assim, nós, a turma do Terapia do Xamã, que mandamos presentes e filme, então, inclusive, para ela assistir por lá e trocávamos cartas com a Jamie Sans. E traz essa energia que o Denis compartilhou, que é essa viver a favor da nossa essência e viver a favor do Espírito, porque esse Espírito é a própria representação desse grande mistério e do grande Espírito. E aí um gancho que traz também nisso que o Edu estava trazendo é que eu aprendi isso também lá com os povos das planícies, e ele virou ali, se vocês verem, o Edu tem um pouco mais de cabelo. Mostra aí, Edu, que você tem um pouquinho mais de cabelo atrás. Olha lá. Não é a coruja, é o cabelo. Olha lá, tá vendo? Então, para o Edu seria interessante, porque ele lembra que ele falou do cabelos trançados, tem a ver com isso. Eu já não teria essa possibilidade de realizar. Eu vou mais para o lado do Denis com a bandana, que para mim vai. Traz uma possibilidade um tanto quanto. Vocês vão entender por quê, por causa desse exemplo em si. Né? Em algumas tradições das planícies, antes de começar o dia, antes do nativo sair para fazer os seus afazeres, tem a anciã rezadeira, a anciã que reza e que vai trançar os cabelos.
e vai rezar ali para aquele bom dia. É semelhante ao povo de Iné, que é conhecido mais como os navarros, que caminham com o caminho da beleza. Só que ali está trançando as intenções. Olha que coisa interessante. Nós saímos para a vida, para viver isso que o Denis acabou de nos trazer. Viver a vida a favor da nossa essência, a favor da nossa presença mais verdadeira, que nós evocamos e vibramos, rezado, ritualizado ou cerimoniado, né? Trazer para essa cerimônia que inicia o dia. Para essa tradução específica, é trançando os cabelos, que vem para um dia já trançando as intenções. Olha que coisa bonita, né? Trançando as intenções, os intentos para aquele dia, ou rezando um bom caminho, como o povo guiné, um caminho de beleza, um caminho de conexão. Isso é algo muito interessante, porque nessa perspectiva, se a gente for analisar mais a fundo, para a visão e a percepção desses povos, cada dia é uma nova vida. Cada dia que se inicia a possibilidade de nós cocriarmos uma nova vida. Por isso que se saúda todos os dias, e de forma até ritualística e cerimonial, todas as manhãs, ou todos os dias que eles iniciam um caminhar de trabalho, porque está saudando o novo, uma nova vida. Ou, pegando o gancho no que o Edu está falando, mais um movimento dentro da roda da vida, que é esse samsara para outras culturas hindus, orientais, né? Um movimento importante. E aí dá a importância desse agora, a importância desse movimento dentro da nossa roda do agora, né? Querem comentar um pouco sobre isso? Então, né? Cada dia realmente começa uma vida nova, né? A gente vai dormir, sabe? Lógico, o nosso subconsciente ele está funcionando, né? Mas o nosso consciente não, ele está abafado, né? Ele está em repouso. Então, sabe, quando você acorda, acordou. Existem, então, milhões de possibilidades para aquele novo dia que está começando, sabe? A gente sempre espera, né, que seja um dia ótimo, que seja legal, sabe, né? Então, sabe, uma cerimônia aí, por que não? Essa cerimônia que o Samuel falou, né, de trançar os cabelos, tal, né? Eu ainda posso pentear o meu, viu, Samuel? Eu ainda Seu cabelo está compridinho atrás? Ou... tá assim, ó. Ah, lá. Delícia. Mas tá lindo, hein? Dá pra fazer um trancinho. Não, então, sabe? Então é isso mesmo, sabe? É um dia cheio de possibilidades, está tudo aí, começar, né? É que a gente vive assim, né? Apegado ao passado, apegado a memórias. Tá? Então, essas memórias, né, estão se repetindo. Eu estava lendo sobre isso essa semana, sobre o Ho'oponopono, né, que também é uma técnica xamânica maravilhosa lá dos Mahores, né, dos runas, aliás. Né, que um pensamento acontece na proporção de 11 milhões por segundo no nosso subconsciente. Sabe o que é isso? Isso é uma loucura, mano. 11 milhões de pensamentos por segundo. Imagina as sinapses que esse negócio dá, nossa, né? O que acontece? A gente não percebe isso. Né? E como curar essas, digamos, essas memórias que nos trouxeram e continuam levando a gente assim como se fosse um piloto automático, né? Fazendo com que a gente repita coisas que a gente não quer mais, a gente, né? O Edu estava falando de um renascimento, da cerimônia do Temascal, tá? Existe a própria cerimônia da morte do xamã. Cada dança também é uma perspectiva nova de um renascimento, né? Então, existem várias coisas que podem ser feitas para que, sabe, a gente possa neutralizar essas coisas do passado e abrir caminho para que futuro glorioso, né, das coisas, sabe, assim, que valem a pena e que estão dentro da gente. Eu li agora cedo também, assim, que o nosso espírito, né, nós somos embriões, né, deuses, né, disfarçados.
Então, nossos embriões de Deus, eles estão assim, sabe, grávidos, sabe, assim, para dar à luz a um monte de coisa boa para nós. Tá? Então, basta a gente não atrapalhar, né? Basta a gente sair do caminho. É isso. Vocês estão me vendo aí? Estamos te vendo, Ivo. Você sabe que quando você perguntou, eu me remeti, e o Denis foi falando, eu me remeti mais ainda, a um floral do sistema de Saint-Germain, que chama Flor Branca, né? E ele, assim, só uma frasezinha dele já me traz um pouco de clareza sobre isso, né? Ele fala assim: limpeza de hábitos e cargas inúteis. Reconduz a nossa alma para a sua primeira vocação, sabe? Esse é o Flor Branca, né? Então, me veio muito a essência, essa essência é uma coisa boa da gente tomar embaixo da língua, né? E, olha só, eu até abri aqui para confirmar, né? E o outro que é pasmem, né? O último que a gente ensina quando ensina os florais de Saint-Germain, né? E eu sou professor dos florais de Saint-Germain, que é o floral do louro, Laurus nobilis. Olha só, romper ligações com o passado. Olha isso. Liberta-nos de condicionamentos impingidos por religião, sociedade e pela própria história. Então, fazer um buquezinho, né, de flor branca com Laurus nobilis, eu vou só repetir isso aqui, ó, Laurus nobilis, liberta-nos dos condicionamentos impingidos por religião, sociedade e pela própria história. Eu não sei se a gente quer alguma coisa mais do que isso. Sinceramente, olha só, né? É um negócio muito profundo, né? Porque realmente, ciclo após ciclo, na estação do ano interna, após estação do ano interna, a gente insiste em deixar aquelas folhas velhas impregnadas na nossa árvore interior. A gente não solta aquela folha velha, né? E aí, claro que tudo isso depende da gente resolver umas questões que estão aí ocultas, né? Então, um bocado de terapia, um bocado de cerimônia de morte e renascimento, mas estes florais, eles ajudam bastante. Os florais ajudam bastante, né? Fantástico, eu amo eles, assim. Eu amo eles. É isso que eu queria dizer, assim. Muito bom, Ellen, beleza. A gente está chegando aqui ao final, quero recomendar a vocês que está gostando dessa transmissão, estou gostando, gostou dessa transmissão aqui. Entre e conheçam o trabalho que esses dois condutores xamânicos, eu chamá-los assim, esses nossos amigos desenvolvem. O Denis Rojas, tá lá, ó, Denis Rojas 2002, tá aparecendo aí na tela. Vocês podem se informar lá com os cursos que ele desenvolve, os atendimentos, mentorias que ele desenvolve. Tem cursos online, inclusive, dá uma pesquisada também, se informa que tem muito conteúdo bacana que o Denis desenvolve. O Edu também, vocês viram que ele também é professor de florais de Saint-Germain, está também atuando e estudando nessa partilha das rodas, nesse estilo dos cabelos trançados, e ele tem cabelos para trançar e também para informação para partilhar. Eu sempre brinquei com isso, com a Cassil vi quando ela veio. Eu não posso participar dessa tribo, não, eu não tenho cabelo para trançar. Mas é atrás, Samuel, deixa que eu fui atrás. Ali vai bem. É brincadeira, isso faz parte também de uma metáfora. Por que não imaginar um cabelo invisível e trança aquele cabelo invisível para quem não tem cabelo, não é? É verdade. E por que não dizer também que essas tranças têm a ver com um mito por detrás, né? O mito da mulher, que é a mulher que trança, que é a trança do universo, que é onde nós estamos vivendo nessa trama, que é a teia da vida, ou a mulher-aranha, que está trançando também essas ligações e essas conexões. Então, vê também ali ó, o Instagram do Eduardo Medeiros, é esse que está aparecendo, ó, Eduardo Medeiros Eco, tudo junto lá no Instagram, e tem os cursos que ele desenvolve. Pode ficar tranquilo que ainda tem a mensagem final de vocês ainda. Um minuto. Fica, Denis, você fica aí, Denis, não vai sair não, eu que vou sair, ó, peraí. O Edu tá dando tchauzinho, acho que vai buscar alguma coisa lá que ele quer mostrar, alguma coisa. Enquanto isso, fala, Denis, dos seus cursos, das atividades que você desenvolve. Então, até junto com a Consciência Próspera, né, nós fazemos cursos sobre as cartas do Caminho Sagrado, as cartas xamânicas, né? São cursos totalmente online que nós desenvolvemos, e já não sei o número da edição, né, que a gente faz. A gente costuma fazer
um por ano, às vezes 2 por ano, tudo isso, né? Eu faço oficina de tambores, construção de tambores, eu dou aula de tambor e cantos sagrados, né? Assim, das tradições nativas. Faço vivência sobre Ho'oponopono, que também é uma coisa maravilhosa, sobre isso que a gente estava falando agora, né? De apagar memórias, apagar registros, né? Conduzo saunas, sou chefe de tambor em cerimônias, em danças, né? Principalmente aqui no Brasil, que foram trazidas pela nossa querida Felicity MacDonald. Faço trabalho de aconselhamento com as cartas do Caminho Sagrado, com as cartas xamânicas, e também trabalho de mentoria, né? Aquele que eu tinha falado, assim, se você está querendo ou está precisando, gostaria de mudar, fazer mudanças na vida, né? Assim, tá? É um trabalho bastante completo, um trabalho bastante interessante, assim, que vai abrir muitas perspectivas, assim, na sua vida. Queria agradecer mais uma vez, Samuel, a oportunidade, né? Não Mas terminou ainda a não, viu, gente... Denis? Não, Ainda desculpe. não. Tá. Estamos finalizando, mas tem a mensagem final. É que o Edu foi buscar alguma coisa e Tá pediu bom. para você falar isso. Deixa ele Então, falar tá. dos trabalhos que ele desenvolve e depois vai fechar com a mensagem final. Aí, Legal. depois da mensagem final, é que a gente vai entrar direto na vinheta de encerramento. Vinheta de encerramento é chique, né? Eu vou te falar uma coisa. O que eu faço desde o começo, vamos honrar lá o começo, né? Desde 2002, 2003, eu dou curso de Reiki de todos os níveis. Acabei de formar 11 mestres, né? Eu falo que são os 11 mestres pandêmicos, né? Porque a gente foi 2 anos de treinamento, não é brincadeira, né? Formar professor de Reiki, né? Professor mestre. Então, continuo dando curso de Reiki, que foi onde eu comecei também, né? Esse caminho, né, em 2001, né? E nunca mais parei de dar curso de Reiki, continuo dando curso de Reiki. Mas hoje, o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que eu estou integrando o conhecimento. Então, a gente está com um trabalho novo que chama Constelando a Roda Xamânica, né? Eu digo que eu estou em formação de constelação sistêmica familiar há 5 anos, né? Porque é uma formação, eu acredito que essa coisa nunca acaba, né? Porque você fala, eu sou constelador familiar, estou pronto, a gente vai se aprontando o tempo inteiro, assim como no xamanismo, né? Então, a gente está com esse trabalho agora que chama Constelando a Roda Xamânica, onde a gente está juntando o conhecimento da roda xamânica com o conhecimento da constelação familiar e, claro, com a terapêutica floral, né? Que vem ajudar em tudo que vai brotando durante essas constelações que a gente usa a roda xamânica como base, né? Fora isso, continuo dando cursos de Floresta Saint-Germain e tem o curso, né, usando a roda xamânica para o atendimento floral, que eu acho que é uma coisa fantástica isso, assim, porque a roda xamânica dá uma visão integral do ser, holística, né, o Samuel e Denis, a roda xamânica traz uma visão holística do ser, as 4 direções são os 4 corpos, né, é fantástico usar isso para atendimento, então dou esse curso também, né, não é restrito só a quem faz os cursos de Floresta Saint-Germain, pode fazer qualquer um. Curso de Magnify Healing também eu dou, uma vez por ano, máximo 2. E estamos com retiros marcados, né? Retiro de Ano Novo aqui em Águas de São Pedro, né? Quem quiser ver, vê lá no Instagram. E retiro de Carnaval lá em Botucatu, junto com outras pessoas queridas, mas vamos ter terapia floral, vamos ter constelação familiar e roda xamânica. Tudo junto. E o Temascal, dia 1º para dia 2 de janeiro aqui, a gente vai ter um Temascal muito especial, que é o Temascal do Leste. A gente entra 1 hora, meia hora antes do sol nascer, 1 hora, 40 minutos antes do sol nascer, e sai com ele nascendo, como para dar boas-vindas para o ano que está chegando, né? Então, muito legal aí, quem quiser aparecer, pode aparecer só para o dia 1º e para o 2, mas o retiro aqui de final de ano também está acontecendo. Pega lá no Instagram, que as informações estão lá, tá bom?
Para quem está acompanhando, já passou, né? Porque esse vídeo vai ser exibido só em janeiro, então Pode depois ser você entra o lá. carnaval, lá no carnaval. Ah, o Carnaval, aí você carnaval. sintoniza com o carnaval, porque já vai ser em janeiro. Estou gravando, como eu comentei com vocês lá É, no claro. início, por conta de eu estar fora de São Paulo. Então, e nós estamos gravando em dezembro, então vocês estão acompanhando aqui essa gravação, por isso que está fazendo referência a carnaval. Tá? Ou quer dizer, Ano Novo, Réveillon, essas coisas todas. Aqui o nosso programa a gente termina sempre com a mensagem dos nossos convidados, então vou pedir para o Denis passar a mensagem final e logo em seguida vou mandar a câmera para o Edu para passar a mensagem final e vai subir a nossa vinheta. Eu quero super agradecer a todos que acompanharam até aqui, compartilhem, divulguem nas redes sociais, agradecer ao Denis Rojas pela disponibilidade de sempre, o Edu também pelo carinho de estar aqui com a gente hoje, trazendo também as informações e conteúdos tão interessante e inspirador aqui, compondo essa nossa roda aqui, gravado especialmente para vocês que nos acompanham. Vou ficando por aqui agora, a mensagem com Denis Rojas. Agradecer, né? Sentimento de gratidão, tá? Assim, pela companhia sempre inspiradora, né? Samuel, Edu, assim, me sinto assim muito bem com vocês, tá? Todo mundo que nos acompanhou, agradeço aí a visita, agradeço a estada com a gente e desejo de coração que você fique em paz, além da compreensão. Arro. Com certeza agradecer essas duas pessoas que estão aqui comigo hoje, que são pessoas que eu amo do meu coração, né? Confio muito no trabalho deles, no trabalho interno e no trabalho externo também, né? E desejar para que todos realmente encontrem o seu passo, o seu caminho, né? Nessa jornada que a gente está fazendo juntos aqui na Terra. Estamos em roda, vivemos em roda, né? Às vezes a gente esquece que está em roda, né? Mas estamos inevitavelmente em roda, nós, todos os seres humanos, com todos os reinos da natureza, estamos em roda, é inevitável descobrir isso, né? Basta olhar para a Mãe Natureza, quando a gente está em harmonia, como a Mãe Natureza fica em harmonia, quando a gente não está em harmonia, como isso se reflete nas nossas ações da Mãe Natureza, estamos em roda e que cada vez mais todos nós possamos nos conscientizar disso. É uma roda enorme, né? Onde tem todo o reino vegetal, todo o reino mineral, o reino espiritual, o reino humano, estão todos os reinos, o reino animal, estão todos os reinos nessa mesma roda, nesse mesmo corpo que chama planeta Terra. Arro.